Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos, hoje dia 2 de julho de 2022, esse é meu último programa, pelo menos dessa temporada, na Jovem Pan News Campinas, e tive o privilégio de apresentar por 1 ano e meio o Pan News Cidades. Quero agradecer a audiência fidelíssima dos ouvintes da PAN e o carinho com que sou recebido em todos os lugares, um reconhecimento que fala por si só. Nesse meu último programa, tenho a honra de entrevistar o jornalista esportivo âncora do esporte da PAN News, meu querido amigo Roberto Diogo, e finalizo a série com a participação dos alunos que se destacaram no projeto de pesquisa do curso de Direito do Grupo Unieduca, especificamente do Centro Universitário de Jaguariúna, FAGE, que premiou com esse espaço a aluna Joyce Ferreira de Souza e Rafael Frise Belonce, a primeira com o tema racismo e o segundo aborto. Agradeço ao Grupo ABC, ao diretor-geral Ivo Rocha, Rodrigo Rocha, aos amigos e profissionais que compartilharam sua experiência comigo, Marcelo Rodrigues, o Tuca, o Tom, a Neia, que tem atuado com competência na área comercial, o grande Luiz e os meus amigos do Pan News Campinas, Marco Maciarelli e Rony Viana. Estendo também os agradecimentos ao João Carlos de Freitas, ao Valdenê Amorim, meu padrinho na comunicação, Alberto César, que daqui a pouco apresenta o Pan News Entrevista. Obrigado também pelo apoio do Daniel Lessa, do Roberto Diogo, do J. Jorge e dos meus patrocinadores fiéis há mais de 15 anos, o PHS, Samaritano Saúde, na pessoa do Dr. Ricardo DiCaprio e Márcia DiCaprio, e o Grupo Unieduca, na pessoa do magnífico reitor Ricardo Jorge Thanos. Gratidão, gratidão, gratidão. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito Palavra de Honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online em seufuturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS, PHS, Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos, no Pan News Cidades eu tenho o privilégio de entrevistar hoje o Roberto Martins Ponzo, o Roberto Diogo, o repórter que comanda o jogo. Mas que prazer ter você aqui, Diogo. Privilégio nosso, privilégio da Jovem Pan e da nossa audiência.
trabalho, a alegria é toda minha, a honra é toda minha de ter recebido esse convite teu e com o maior carinho. O privilégio é uma honra toda minha, mestre Thanos, já que eu admiro o seu trabalho já de muito tempo, né? Acompanho de várias emissoras, a Brasil, Marcante. Por onde você passou, você marcou a sua trajetória e vai continuar marcando, eu tenho certeza disso. Diogo, vamos começar com uma pergunta, eu sei que é difícil de responder, mas você vai ter pelo menos o caminho, a luz, para a gente poder encontrar uma solução. O que acontece com o futebol de Campinas? Por que as torcidas são submetidas a esse futebol rasteiro, pobre, aliás, paupérrimo, que hoje Guarani e Ponte apresentam? Olha, a gente tem que ter uma luz aí no caminho para a gente tentar expor, né, o que eu passei desde a década de 60 com a chegada do meu pai jogar futebol aqui em Campinas. Meu pai veio da capital paulista, do Corinthians, para o Guarani, o Diogo. Por isso que eu levo o meu apelido no nome radiofônico de Roberto Diogo, por causa do meu pai, meu querido e saudoso pai. Saudosa memória, não? Saudosa memória. E na década de 70 eu iniciei e também passei pelas categorias de base de Ponte e de Guarani, mestre Thanos. Tive uma bagagem muito grande e não esqueço jamais o trabalho profícuo de base de Ponte e de Guarani, que sempre marcaram na história do futebol. Esse é o primeiro pilar, esse é o primeiro ponto. Acabou praticamente as categorias de base. Nós temos esporadicamente algum jogador que surge, tanto no Guarani como na Ponte. Acabou aquela safra que nós tínhamos com todo o esmero, com todo o carinho que os dirigentes, que eram dirigentes profissionais e sabiam lidar com o ser humano, sabiam lidar com a categoria de base. Começa por aí. Isso não temos mais, isso aí reflete muito. Aí vem também os técnicos de futebol. Nova safra, tive o privilégio de passar por um Zé Duarte, por um Cilinho, o Tele Santana, que foi amigo do meu pai quando passou aqui pelo Guarani, o Elba de Padoali Matim, Armando Renganeschi, que marcou, né, uma passagem maravilhosa no Brasil, o argentino Armando Renganeschi. Todos esses ensinaram um pouco de como deveria ser. Mas, Diogo, esses técnicos hoje não existem mais, não é verdade? É verdade, exatamente, infelizmente. E essa nova geração que tem muito que aprender, né? Muito que aprender, é um dos detalhes da pergunta que você me fez. E é por isso que as equipes de Campinas estão patinando há quase mais de 20 anos, né? Para cá, a gente vem acompanhando esse declínio das equipes de Campinas e os dirigentes também de futebol. Nós não temos mais, mestre Thanos, o dirigente de futebol que saiba de futebol. Hoje as diretorias de Guarani, Ponte e Guarani, eles vão contratar especialistas que, entre aspas, entendidos de futebol, mas que deixam muito a desejar. É o que vem mostrando os últimos anos. E nós que tivemos um Peri Scheibe, diretor de futebol na Ponte, tivemos no Guarani um Volpão, um Zé Penteado, diretores, Michel Abib, que não temos mais. E isso aí, com certeza, eu apontei, além da base de Guarani e Ponte que inexiste, esses dirigentes de futebol e esses técnicos que nós tivemos. Para mim, esses três pilares aí é o que levaram a falta, né, desses elementos, é que levaram o Guarani a chegar, e Ponte, né, as equipes de Campinas estarem no estágio que estão, infelizmente, para nós. Quem é que vai se interessar por times que têm a derrota como o seu dia a dia? Não é verdade, Diogo? Verdade, você frisou bem, você lembrou bem. E aí as novas gerações que vão surgindo com essa entrada da globalização, da mídia, do futebol europeu, você vê falta de interesse dos jovens que iriam aos estádios de Ponte, Guarani
Guarani Ponte não tem mais essa vontade. Hoje eles já crescem, os próprios meninos que vão querer ser jogador, querem jogar no Real Madrid, no Barcelona, querem ir para a Inglaterra, como acontece com os jovens valores do Guarani, e isso aí é muito acentuado, e você frisou bem, lembrou bem, isso aí é um aspecto também que faz com que cada vez tenhamos um público menor, nós não temos promoções, não temos alternativas que os clubes tinham que dar para o acesso dos torcedores e irem aos estádios, e isso realmente está muito escasso. A situação não é nada legal em cima desse cenário que você lembrou bem, mestre Thanos. Roberto Diogo, você foi diretor da Associação dos Cronistas Esportivos de Campinas, trabalhou na assessoria de imprensa do Guarani, teve programa musical, enfim, você é um homem de muitos talentos. E o rádio? O rádio é uma paixão? Você gosta de fazer rádio, Diogo? Eu amo rádio, né? Adoro fazer rádio, minha paixão é rádio. A gente foi privilegiado na nossa carreira radiofônica, né? Até na parte musical também, que foi bastante proveitosa, e na SEC, ao lado de companheiros, de colegas que sempre deram um alento para a nossa carreira, né, mestre Thanos? Então, rádio é uma paixão. Nós temos os nossos ícones, como o Hélio Ribeiro, na minha adolescência, e o Osmar Santos, que foi o pai da matéria, que eu tive a oportunidade de fazer algumas jornadas com ele, quando nós fazíamos na Rádio Brasil, a capital paulista, fazíamos redes, tudo isso a gente tem na memória, e o rádio tá na veia, né? O rádio, desde quando eu iniciei, que eu era para seguir a carreira do meu pai de jogador, uma fratura me tirou do caminho, que não era para ser então jogador de futebol como meu pai foi. Meu pai fez mais de 350 jogos com a camisa número 6 do Guarani, mas era para eu ir pro lado do rádio. E aí, graças a Deus, tive uma carreira que muita gente gostou e gosta, e a gente faz por amor e com carinho, né? Tudo aquilo que você faz com amor, você faz com dedicação, né? Não tem por onde dar erro. E graças a Deus, até hoje estamos militando na radiofonia, e é uma paixão muito grande, né? É uma paixão que faz a gente viver o dia a dia com muito mais esperança, como você também, que é um grande radialista, né, mestre? Meu caro, mas é um privilégio para mim estar aqui hoje conversando com você, viu? Se você... Bom, time do coração, vamos fazer aquele bate-bola pro final. Time do coração, Diogo. Aí é o seguinte, brinco, né, com os meus mais chegados, né, que perguntam, igual você está perguntando. Quando eu nasci, em 1954, o meu pai, Diogo, estava excursionando pela América Latina, pela América do Sul, aqui, com o Esporte Clube Corinthians Paulista. E quando eu nasci, ele estava excursionando. E aí, quando ele retornou, que ele foi me ver depois de quase 30 dias, que ele acompanhou meu nascimento à distância. Então, na barriga da minha mãe, Dona Lourdes, ali não tem por onde, né, Thanos? Aí o Esporte Clube Corinthians tinha que bater mais forte. Depois ele veio para Campinas, para o Guarani em 60, e aí ficou praticamente a vida toda dele como atleta de futebol e depois como técnico da base, Bugrina. Então tem esse outro time também, outro detalhe, né, que foi pontuando a minha vida e as nossas vidas, né. Fiquei também 2 anos na base da Ponte, eu não esqueço também minha passagem pela Ponte. E meus times tá aí, dado de bandeja para você, coisa que é difícil na rádio, a gente sempre fica naquela retranca, mas para você aí de coração aberto, eu bati
assisti de primeira, de bandeja, as equipes e tenho um carinho muito grande também pela equipe que o meu padrinho, Oswaldo Taurizano Júnior, Oswaldo Ponte Aérea, do Guarani, foi pro Flamengo, e do seu Renganesque. Então o carinho pelo Flamengo é muito grande também, por causa dessas pessoas, do seu Renganesque e do Oswaldo, meu saudoso padrinho também, Oswaldo Ponte Aérea, que foi ponta esquerda, com grande passagem marcante no futebol brasileiro. É muito difícil entrevistar o Roberto Diogo, porque primeiro que ele é um ícone do microfone desportivo da cidade. Ele é um jornalista de peso, um jornalista de grande credibilidade. E eu abro os microfones do Pan News Cidades, Roberto Diogo, para sua mensagem à nossa audiência, que hoje é gigantesca. Com carinho, eu quero abraçá-lo na Jovem Pan. Os microfones da Pan são seus agora, Roberto Diogo. Olha, eu só tenho que agradecer, o mestre Thanos, a sua bondade, a sua oportunidade para a gente bater esse papo, para o ouvinte conhecer um pouquinho mais a gente, a Pan News Campinas, que me deu a oportunidade de estar trabalhando com uma equipe família maravilhosa, que é o João Carlos de Freitas, Alberto César, o Marco Maciarelli, o Tony Brown, o Marcelinho, eu vou acabar esquecendo de alguém, a equipe Valdemir Amorim, a equipe toda que você conhece tão bem e que nós estamos unidos, a equipe de esportes, o Ederaldo Poi, o J. Jorge, o Daniel Lessa, Marcelo Boni, enfim, a equipe toda que me recebeu de braços abertos, e eu também fico muito feliz de você me receber de braços abertos, o Rony Viana, a equipe toda do jornalismo, né? Pessoal que hoje faz parte dessa família que é a Pan News, eu fico feliz. E tem uma frase que eu falava muito na época do professor Pereira Neto, que deu o slogan para mim também de repórter, e que eu sempre falava no final de quando eu fui repórter, né? Hoje estou na Ancoragem. Tem que fechar dizendo que não existe coisa mais linda nesse mundo do que o carinho que eu tenho por todos vocês, ouvintes da Pan News, e pelo mestre Dr. José Jorge Thanos, que me abre esse caminho aí para essa entrevista que vai ficar marcada no meu coração. E muita luz e desejo sempre sucesso para você, grande advogado, Dr. José Jorge Thanos, mestre Thanos. Muito obrigado pela oportunidade. Tá aí Roberto Diogo, âncora do esporte da Pan, e o nosso eterno repórter que comanda o jogo, Pereira Neto, já foi lembrado. Grande abraço. Abraço, querido Thanos. A gente vai se encontrando por aí. Tudo de bom para você. Muita luz e sucesso sempre. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos, no Pan News Cidades de hoje nós vamos conversar agora com a estudante Joyce Ferreira de Souza, acadêmica do curso de Direito da Unifage, que foi escolhida entre os inúmeros trabalhos de pesquisa que abordaram o tema racismo como mais votado entre professores e alunos. Oi, Joyce, como vai você? Tudo bem, minha cara? Olá, professor Thanos, tudo sim com o senhor? Também, tudo ótimo. Parece que o tema racismo, Joyce, ele não foi só inspiração para a sua pesquisa, ele é um tema recorrente. Qual a sua opinião com relação a isso? Você acha que as pessoas ainda são racistas em pleno século XXI, Joyce? Eu acredito que para compreender o racismo é imprescindível ressaltar a discriminação, que é um ato da concretização do preconceito através dos estereótipos que existem dentro de cada indivíduo. Dentro disso, existe o racismo estrutural, que são o conjunto de hábitos, práticas, situações e falas inseridos na sociedade, alguns quase que imperceptíveis, responsáveis por promover direta ou indiretamente o preconceito racial. Além disso, o racismo não é biológico, mas sim histórico e social, e pode-se utilizar a título de exemplo
a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, em que o Supremo Tribunal Federal julgou procedente para criminalizar declarações homofóbicas e transfóbicas, enquadrando-as no racismo. Nós temos uma longa jornada pela frente, né? Porque há decisões do Supremo Tribunal e no dia a dia, como você disse, essas ações às vezes imperceptíveis, não é, Joyce? Exatamente. E essas são as mais perigosas, porque as pessoas não percebem o racismo, ele está enraizado em nós, na sociedade. Você acha que dentro dos órgãos públicos, das faculdades, ele também aparece? Eu acredito que sim, que ainda há um racismo institucionalizado dentro do Estado, dos órgãos públicos e das universidades. Quais são os caminhos que a sua pesquisa indicou para a gente poder superar essa crise ancestral que nos liga a esse ato hediondo que é o racismo? Um meio que pode ser utilizado é o direito da antidiscriminação, porque o direito constitucional é utilizado essencialmente para limitar o poder e garantir os direitos fundamentais, como igualdade, dignidade da pessoa humana, mas não é mais suficiente, é preciso que seja efetivado na sociedade, no combate à discriminação. As leis devem ser efetivadas. E estamos longe disso, Joyce, na sua opinião? Eu acredito que sim. Nelson Mandela, o ex-presidente sul-africano, escreveu um trecho muito interessante em sua autobiografia, que diz que depois de escalar uma grande montanha, se descobre que existem muitas outras montanhas para escalar. Eu entendo que criminalizar o racismo foi a escalada de uma grande montanha, mas as outras montanhas a serem escaladas representam a necessidade de efetivar as leis. Esse trabalho que você fez dentro da Unifage, do grupo Unieduca, você acha importante? Foi importante para o seu curso de Direito? Sim, foi extremamente importante para o meu curso de Direito. Eu, inclusive, não sabia que a impunidade entre as pessoas que praticam o crime de racismo é muito recorrente na sociedade. A prisão por racismo ela é quase que excepcional. Eu pesquisei os levantamentos nacionais de informações do Departamento Penitenciário Nacional. A pena de reclusão para quem comete atos discriminatórios, ela é muito pouco aplicada, o que se contradiz, na verdade, também com a população carcerária brasileira, da qual 65% dos detentos são pretos e pardos. Qual a sua mensagem para o ouvinte da PAN que está nos dando a sua audiência nesse momento com relação ao racismo? Que embora hajam instrumentos de combate à discriminação, estes não se mostram efetivos. Temos uma luta muito grande ainda na busca de efetivar as leis. Eu conversei com Joyce Ferreira de Souza, acadêmica do curso de Direito do Centro Universitário de Jaguariúna, da FAGE. Teve o seu trabalho escolhido entre inúmeros trabalhos de pesquisa que abordaram o tema racismo. Ele foi o mais votado entre professores e alunos. Muito obrigado pela sua presença aqui no PAN News Cidades, viu, Joyce? Eu que agradeço, professor, pela oportunidade. No PAN News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos do PAN News Cidades, dando sequência a essas questões que hoje são importantíssimas para toda a sociedade, o racismo, como conversamos com a acadêmica Joyce. Vamos agora bater um papo com o Rafael Frizzi Belonci, que é acadêmico do curso de Direito, também da Unifage, em Jaguariúna, com o tema aborto, o mais votado entre professores e alunos lá da FAGE, do grupo Unieduca. Rafael Frizzi, como vai? Tudo bem, meu caro? Olá, professor Thanos, nosso mestre, eu qual tive a oportunidade de ser aluno, agradeço a oportunidade, agradeço também a nossa faculdade, a Unifage, que proporciona esses momentos pra gente, esses momentos de práticas, que são muito importantes para o nosso aprendizado ao decorrer do nosso curso, Ô, Rafael, o aborto tá sempre em pauta. Tem muita gente que confunde o aborto legal com o aborto que está sendo aí pleiteado por segmentos da população. O que você pode falar desse seu trabalho para até esclarecer
o que é o aborto no Brasil. O aborto é legalizado? Como é que isso pode acontecer? E me fala um pouquinho do seu trabalho também desenvolvido e que foi o melhor trabalho mais votado dentro das atividades de pesquisa desenvolvidas pela Unifage. Certo. Então, eu fiz uma pesquisa, né? Eu utilizei como pergunta central se justifica-se, né, perante a luz do nosso texto constitucional vigente, a criminalização do aborto. Então, sempre que a gente fala em aborto, nós temos também que ponderar a vida, né, que é o que acontece muito. Então, assim, destacando que o nosso Código Penal e a Constituição, eles trazem 3 hipóteses de qual representa o aborto legal, né, sendo elas, quando colocamos em risco, né, colocado em risco a vida da gestante, em caso de estupro e em caso de fetos anencéfalo, que inclusive existe uma DPF, né, que considerou-se perfez de que essa interrupção de feto anencéfalo, estamos praticamente diante de um crime impossível. Então, assim, nós temos elencado 3 hipóteses de aborto legal. Então, assim, a legislação penal e a própria Constituição tutelam a vida como um bem maior a ser preservado. Porém, discute-se muito dentro do tema aborto essa relação e acaba confundindo pessoas leigas que não têm esse tipo de informação. Então, o nosso Código Penal, sim, ele prevê hipóteses legais, porém, muito querem se utilizar como meios contraceptivos, né? O que não acho legal e não acho correto. Nossa Constituição Federal, a gente tem os princípios, né? Os princípios fundamentais, quais sejam eles, a dignidade da pessoa humana, a liberdade, a autonomia da vontade, que muitos se utilizam para que seja legalizado esse aborto. A legislação penal e a própria Constituição Federal tutelam a vida como um bem maior a ser preservado. Por isso, as hipóteses em que se admite atentar contra a vida, elas estão alencadas de modo restrito, inadmitindo-se a interpretação extensiva, tampouco analogia em mala em partem, prevalecendo sempre o princípio da reserva legal. Então, assim, utilizei como pergunta, à luz do texto constitucional vigente, respondendo, para mim, justifica-se sim a criminalização do aborto, tá? Então, isso porque, em que pese a Constituição Federal garanta a dignidade da pessoa humana, a liberdade e a autonomia da vontade, esses direitos não são absolutos. Então, por exemplo, os casos de abortos permitidos pela lei, que são os 3 que eu citei aí, eles estão sobre os mantos dos princípios fundamentais. Só que, no entanto, quando a gente está diante de um aborto que não está previsto nos dispositivos legais, a gente sempre tem que se ponderar, sempre tem que se sobressair, é o direito à vida. Então, por exemplo, o que aconteceu recentemente, a gente pode usar aí como título de exemplo, que se encaixa nos 2 temas, em um deles, que o aborto legalizado, no caso da menina que foi estuprada, né, uma criança, na verdade, de 11 anos, também se encaixa no caso de coloca em risco a vida da gestante. Então, tanto pelo estupro quanto pela idade, o risco à vida, né? Então, risco à vida. Nesse caso, o aborto legal, ele é eficaz, ele tem que acontecer. Rafael Frise Belonce, dá a sua mensagem. Você é a favor, você é contra da descriminalização? Sua mensagem final para os ouvintes da PAN. No meu caso, utilizando-se o texto constitucional vigente, o Código Penal, eu sou a favor da criminalização do aborto e eu acho que é isso. A gente não pode utilizar do aborto como meios contraceptivos, porque isso já está previsto em lei, né? Rafael Frise Belonce, acadêmico do curso de Direito da Unifage. Prazer falar com você aqui no PAN News Cidades, viu, Rafael? Um abraço. Abraço. O PAN News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o 1º semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online em seufuturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. PHS Samaritano Saúde tem cobertura nacional e em toda a região. Mais de 1.600 médicos comprometidos com a humanização. Planos de saúde que cabem no seu orçamento. A melhor infraestrutura em hospitais. Conheça nossos diferenciais. samaritanosaúde.com.br. Em Campinas, 3232-4418.
Pan News Cidades. Muito bem, amigos, com esse programa encerro minha participação no Pan News Cidades e agradeço a todos vocês pela gigantesca audiência. E em breve voltaremos a nos encontrar com o mesmo respeito e credibilidade que nos uniu por quase 2 anos no Pan News Cidades. E logo, logo a gente se fala. Até lá. Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Jovem Pan News Campinas.